Vamos lá, tá? Isso porque a gente precisa falar um pouquinho sobre as possíveis contratações do Fluminense para zagueiro. Até porque alguns indícios foram dados nessa semana. E a gente precisa também especular. Esse vídeo é especulação. Eu, especulativamente, não sou o Gabriel Amaral. Sou fatidicamente, tá certo ou não? De fato, eu sou o Gabriel Amaral, jornalista de formação tricolor de coração. Vamos embora direto pro vídeo hoje, beleza? Meu aniversário, me desejo parabéns. Parabéns não, porque parabéns eu tenho que ter feito algo relevante pra você me desejar parabéns. Eu não sei se eu fiz isso no último ano. Se achar que sim, me desejo parabéns. Se não, me desejo um feliz aniversário, apenas. E sim, a cidade do Rio de Janeiro marcou o aniversário dela em homenagem a mim. E disso poucos sabem, né? Pouco se fala. Brincadeiras à parte. Feliz por completar mais um ano trabalhando com o que eu amo fazer. Então vamos lá, cara. Houve um rebuliço. Por quê? Porque o Fluminense anunciou finalmente Gabriel Pirani? Não foi isso que fez o rebuliço, mas o Fluminense anunciou de fato Gabriel Pirani nos seus portais oficiais, etc. O jogador vem pelo empréstimo do Santos. Muita gente ficou perguntando, né? Depois do anúncio do Marcelo e etc. Mas nada aconteceu diferente. O anúncio do Marcelo não mudou nada, enfim. Gabriel Pirani está mesmo contratado ao Fluminense. Mas a gente já acrescenta aqui direto para outra notícia. Cara, entraram numa loucura. E é isso, tá? Isso é loucura. De falar de James Rodrigues no Fluminense. Aí você vai ver, Gabriel, você apurou e de fato não tem nada? Não, mas de fato não tem nada. Existem uns perfis no Twitter e que eu acho muito engraçado, meus parabéns. Deve ter uns 10 aí só sobre Fluminense. Isso tá se proliferando. E por mais que eu acho graça, eu acho que isso dificulta ainda mais a compreensão do nosso trabalho e da torcida, que divulgam, tipo, fazem 50 tweets parecendo jornalistas, né? Eles colocam ali fotos fakes, né? Pegam uma foto de uma pessoa, botam uma barba, alguma coisa assim, e divulgam uma informação, e parte da torcida desatenta compra essa informação e acha que é verdade. Sobre o James Rodrigues, assim, o cara tá no Olympiacos, o cara já foi um dos atletas, tem um salário absurdo. Aí foram ver Instagram, e eu vou citar o Instagram aqui, porque eu também vou falar do Instagram. Aqui foram ver no Instagram que o James Rodrigues segue Germancano, que curiosamente é ídolo na Colômbia, né, pelo Independiente Medellín. É um jogador dos maiores recentes na Colômbia. Segue o John Arias, que por acaso também é companheiro de seleção dele na Colômbia. Então, e também tem outros. Se ele segue algum outro, o Marcelo acabou de ser anunciado no Fluminense, né? Então isso acaba chamando a atenção. E o post no Instagram do Marcelo foi pro mundo inteiro, em conjunto com o Fluminense. Então, assim, galera, é engraçado e tal, mas calma. Você que tá assistindo isso daqui, que é torcedor, zoar, beleza. Mas se não fica meio sem lógica as coisas, né? Tipo assim, né? Mas, enfim. A gente não precisa de James Rodrigues. James Rodrigues. A gente tem Felipe Melo. Vamos lá. Ele segue o Felipe Melo, inclusive, também no Instagram. Mas aí o Felipe Melo é um jogador mundial, né? Querendo ou não, pelos feitos dele em Inter de Milão, e principalmente na Turquia, né? Mas vamos lá, vamos falar de seguir no Instagram. Já que esse vídeo aqui, como eu falei, era especulação. Então meio que deu uma matada aí numa especulação. A gente fala aqui agora sobre outra questão de pessoas seguindo, tá? Que é o perfil do Fred, ou de Fred, né? E esse daqui chama um pouquinho mais atenção. Por quê? O Fluminense, todos sabem, Fred é diretor de planejamento esportivo do Fluminense. E Fred também é, hoje, o responsável por atuar diretamente nas contratações do Fluminense, uma das suas atribuições, fazendo isso aqui, ó. Oi, Lelê. Ih, cara, então, olha só. Fluminense, cara. Marcelo, tô por aqui,
jogador grande, tem Felipe Melo, Ganso, Germancano, Libertadores. Considera aí a nossa proposta. Desligar e Lelê vir pro Fluminense. Ele é o responsável por atuar nas contratações de maneira mais ativa, vamos dizer assim. E eis que os Sherlock Holmes da internet foram perceber que, quando você clica aqui no perfil seguindo da pessoa, as primeiras pessoas que aparecem aqui, ó, isso aqui é quem Fred segue no Instagram, né, a rede social de muita relevância. E aqui estão pessoas que... Vai aparecer pessoas que eu sigo e que o Fred segue também. Fio, o perfil do Raiz... Fred segue o Raiz Tricolor, hein? Aline Nastari, que é repórter da TNT, Edgar Maciel, que é repórter da Globo, Magno Navarro, Pedro Certezas, Casimiro. O Fred segue o cartunista tricolor, tá com moral o cartunista, hein? Enfim, a gente vai descendo aqui, ó, abaixo de quem eu sigo ele também. E aqui começam as pessoas que Fred acabou de seguir. Aqui em ordem, ó. Nesse seguir aqui, são pessoas que eu não sigo, o Fred segue, e que ele acabou de seguir. Se ele me seguir agora, o Fred não me segue, segue o Raiz Tricolor. Eu vou aparecer aqui, ó, em cima desse quíntuplos capixabas, que é uma história bem legal, por sinal de quíntuplos lá de capixaba. Esse daqui acho que é o pai dos 5 gêmeos, uma história bem legal deles. Eu não os conhecia também, conheci porque eu fui ficar de olho no Fred ali. E aí foram os Sherlock Holmes aí, foram ver que ele seguiu agora, ele conheceu provavelmente essa história aqui. Começou a seguir o Lelê Silva, que é simplesmente Lelê, atacante que acabou de sair do Volta Redonda para vir pro Fluminense, né, acertar seu pré-contrato. Ele acabou de seguir também a Sampaio Carol, que é uma... Ela trabalha numa empresa de eventos aqui do Rio de Janeiro, enfim, então provavelmente é algo empresarial. E foram ver que ele seguiu 4 jogadores em sequência. Esse aqui é uma página de citações de um pastor. E esse daqui, ó, 4 jogadores em sequência, sendo 3 zagueiros. Galera, quem é Vitor Lessa perto da internet xeretando Instagram de jogador, hein? Ou de ex-jogador nesse caso? Vamos lá, Lucas Leiva. Vou desconsiderar isso daqui, tá? Vou desconsiderar o Lucas Leiva porque a gente tá falando aqui sobre zagueiro. Mas o Lucas Leiva, hoje, tá no Grêmio. E ele é gremista, né? Revelado pelo Grêmio, então, né? Vamos focar nos 3 zagueiros aqui, que eu vou passar rapidamente, porque isso daqui é vídeo de especulação, como eu falei. Eu tô olhando o Instagram de Fred, pô, não é informação, tá? Já se ouviu falar um zoom de Dória. Pra quem não se lembra de Dória, não estamos falando do ex-governador de São Paulo. Estamos falando do ex-zagueiro do São Paulo e do Botafogo. Qual que é a situação de Dória? Já saiu alguma coisa aí sobre ele, acho que no IG Sport, acho que o Felipe Silva deu essa notícia de que o Fluminense tem interesse. O Cruzeiro também tem interesse em Dória. E aí começa uma questãozinha que é, quando surge um monte de notícias de vários times querendo o mesmo jogador, pode ser que seja um jogador, o empresário dele, o representante dele, vindo ao Brasil para poder falar, olha... Estamos aí, reunindo, oferecendo, etc. Pode ser isso. Mas, fato é que, hoje, Dória é titular do Santos Laguna, no México. O Campeonato Mexicano paga bem pra cacete. Então, ele tem um salário altíssimo. Ele tem contrato até 2025. Como eu falei, ele é titular, tá lá há 6, tá na 5ª temporada dele lá. Ele já renovou o contrato em 2021, falando de se naturalizar mexicano. Tem 28 anos só. Então, assim, a menos que ele queira muito voltar pro Brasil, é uma negociação extremamente complicada. Essa é a situação atual do senhor Matheus Dória Macedo. Outros jogadores. Vamos pro de cima aqui. Juan Jesus. Juan Jesus está no Napoli, é atual zagueiro do Napoli. Não é titular. E no ano passado chegou-se a se falar do nome dele no Fluminense e no Atlético Mineiro. Inclusive, achei matéria dizendo que o Atlético Mineiro deu um balão no Fluminense, que ia fechar com ele, tá. Aí, no final das contas, não foi isso que aconteceu. O Juan Jesus prosseguiu Juan Jesus prosseguiu no Napoli, quase esqueci o time dele. Sobre o Juan Jesus, o empresário dele é o Léo Moura. Ou pelo menos era, até 2021, porque eu achei uma notícia dizendo que
o Juan Jesus foi oferecido ao Flamengo em 2021 pelo Léo Moura, que é empresário dele, só que ele preferiu ficar na Europa, o que é muito estranho. Tipo assim, o zagueiro foi oferecido ao Flamengo, mas o zagueiro prefere ficar na Europa. Enfim, né? Mas também já vi boatos do Léo Moura, que também é empresário de outros jogadores, ser esse cara que joga notícia, dá com pau, assim, especula jogador, enfim. Então, não podemos cravar nada sobre o Juan Jesus. O fato é que, como eu falei, ele, pra quem não lembra dele, foi revelado aqui no Internacional, mas jogou muito pouco no Inter. Foi pra Inter de Milão, ficou um tempão no Inter de Milão, Roma, um tempão na Roma, agora tá no Napoli. Mas, como eu falei, ele não é titular do Napoli. Nessa temporada, por exemplo, ele jogou 9 jogos apenas, e jogos da Taça da Itália, e jogos da Série A, enquanto o Napoli estava focando também na Champions League. Então, ele não é titular. Mas é um bom zagueiro canhoto. Mas, como eu falei, financeiramente e tal, isso tudo tá num nível acima do que a gente é o nosso padrão hoje. E pra fechar, Samir. Eu confesso que eu não tenho uma boa lembrança de Samir. Samir é aquele ex-Flamengo. Eu não tenho uma boa lembrança como se o Samir fosse um zagueiraço. Mas, assim, tá no Tigres. Esse aí eu fico de olho, tá? Por quê? Ele tá no Tigres. No Tigres, não no Tigres do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, não. Tá no Tigres do México, que era o time, inclusive, que queria Nino. É bom lembrar disso. E o Samir foi contratado um pouquinho antes, eu acho. Foi mais ou menos na mesma época que negociou com o Nino. O Fluminense negociou ele no final de janeiro, ele acertou com o Tigres no início de janeiro. E bem, quando ele foi pro Tigres, ele veio do Watford. Né, o Samir tem carreira na Europa, jogou um tempasso na Udinese, foi pro Watford, do Watford já foi pro Tigres, onde é titular absoluto do Tigres. E aí é aquela dificuldade, né? Voltamos ao futebol mexicano. Grana para poder tirar um titular absoluto do Tigres. Futebol mexicano, eu vou repetir isso daqui porque tem muita gente que às vezes não entende isso não. Futebol mexicano não é a seleção mexicana. O campeonato mexicano é um campeonato de nível alto, dependendo de onde você considerar, mas se você considerar tipo América do Sul e do Norte juntas, Norte, Sul e Central, futebol mexicano provavelmente hoje estaria abaixo só do brasileiro brigando com o argentino e acabou. E assim, talvez acima do argentino. Mas financeiramente, briga com o brasileiro, talvez. Briga com o brasileiro. Os principais times têm muita grana, pagam em dólar e tal. Então, é difícil tirar jogador do México. Mas o Fluminense tem uma relação ali com o Watford, que já foi onde o Samir passou. O Watford fazendo negócio com o Tigres. O Fluminense já fez negociações com o Tigres também. Enfim, o empresário... Pra quem não sabe, né, eu até falei aqui um negócio aqui agora, depois que eu lembrei. O mesmo empresário é dono da Udinese e do Watford. Então, por isso, o Samir sai da Udinese, vai pro Watford, do Watford pro Tigres, né? Teve essa passagem por lá. Enfim, Samir pode ser alguma coisa, mas eu confesso que tenho poucas referências dele. A referência que eu tenho na memória, ela é completamente diferente da referência que eu tenho olhando os dados dele. Algum desses te agradaria? Fred tá seguindo. Vamos continuar de olho em quem Fred continua seguindo no Instagram. Até a próxima, valeu.